E aí pessoal, Eduardo aqui de novo, dessa vez trazendo um assunto de desenho geométrico. Trouxe aqui uma questão simples para tentar explicar para vocês como construir alguns elementos apenas com régua e compasso. Como estou fazendo aqui pelo digital, eu não tenho acesso a régua e compasso, então irei usar o auxílio de um programa chamado GeoGebra. Mas primeiro vamos por partes, né? Quais questões eu trouxe? Trouxe aqui uma questão com duas alternativas, uma mais simples e outra um pouco mais complexa. A primeira, que seria essa letra A, nós temos aqui: construa um triângulo retângulo dado o segmento AB, ou seja, a questão ela nos dá esse segmento AB. Então, partindo lá para o programa do GeoGebra, nós teremos aqui o nosso segmento AB. Irei usar aqui um dos eixos do plano cartesiano como auxílio para esse segmento. Nós temos aqui o nosso segmento AB. Para um triângulo um certo fato que temos sobre triângulos retângulos é que eles sempre estão inscritos em um arco capaz de 90 graus. O que isso quer dizer? Significa que esse triângulo retângulo ele está inscrito em um círculo onde qualquer ponto de um certo arco que a gente tomar desse círculo, dessa circunferência, ele será 90 graus. Mas por quê? Porque esse segmento AB, ele é o diâmetro de uma circunferência. Sabendo disso, nós precisamos achar o centro dessa circunferência. Como AB é o diâmetro dessa circunferência, nós precisamos achar a metade desse segmento. Como fazemos isso usando uma régua e compasso? Para isso, nós iremos fazer duas circunferências. Só um momento. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Iremos fazer aqui duas circunferências. Centrando o compasso no ponto A, iremos fazer uma circunferência maior que a metade do nosso segmento. Da mesma forma, de mesmo modo, faremos a mesma coisa no ponto B. Ah, mas o senhor está usando a grade. A grade é importante? Não, a grade não é importante. Isso aqui é apenas um valor para me guiar, mais ou menos, para eu tentar explicar de uma forma melhor para vocês. Está vendo que nessas duas circunferências nós temos duas intersecções entre elas? Essas duas intersecções pertencem à mediatriz desse segmento, ou seja, esse segmento, só um momento, essa reta, esses dois pontos dessas duas intersecções dessas circunferências pertencem à reta mediatriz que divide esse segmento exatamente ao meio. Isso significa que esse segmento, deixa eu dar um nome a esse ponto médio. Aqui é o ponto médio. Geralmente chamamos esse ponto médio de M. M maiúsculo porque todos os pontos são representados por uma letra maiúscula. Esse ponto M é o nosso ponto médio. Isso significa que AM é igual a MB. Esses dois segmentos possuem o mesmo comprimento, certo? Nisso que a gente tem o nosso ponto médio, o nosso centro do nosso círculo. Deixa eu tirar essas circunferências aqui para não poluir. Opa! Só um segundo. Aqui, deixa eu colocar a nossa reta mediatriz novamente. E o nosso ponto M.
Tendo explicado como encontramos a mediatriz do nosso segmento para achar o centro do nosso círculo, o ponto médio será o centro do círculo a qual o nosso triângulo retângulo ele está inscrito. Ou seja, se nós traçarmos uma circunferência de raio MA, aqui novamente, temos um ponto médio, certo? Só um segundo que ele não está fixando, ponto médio. Deixa eu fixar para que ele não saia dessa posição, certo? Se nós traçarmos uma circunferência de raio AM, eu esqueci de colocar aqui nosso ponto médio, certo? Aqui nós temos a nossa circunferência, certo? Ou seja, qualquer ponto que nós tomarmos desse arco, se nós tomarmos qualquer ponto desse arco aqui, ou desse arco aqui, nós teremos um triângulo retângulo. Por exemplo, deixa eu pegar um ponto qualquer. Por exemplo, aqui. E traçar os segmentos, ligar os pontos, certo? Perceba que não importa aonde eu coloque esse ponto, ele sempre irá formar um ângulo de 90 graus, certo? Aqui embaixo, ó, sempre será um ângulo de 90 graus, bem como aqui em cima, nesse ângulo de cima, sempre será um ângulo de 90 graus. É dessa forma que construímos um triângulo retângulo. Existem outras formas, porém a questão nos dá apenas um dos segmentos. Se a questão nos desse outro segmento ou outras informações, teríamos outras formas de construir esse triângulo retângulo. Mas a forma mais simples de se construir um triângulo retângulo é dessa forma. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida acerca dessa questão, coloquem nos comentários. Então, tendo isso, vamos partir para a próxima alternativa. Vamos voltar lá na nossa nota e ver qual é a nossa questão. Dados os pontos P e a circunferência de raio 2, eu não anotei, mas era para produzir as tangentes, tal que essas duas retas tangentes tangenciassem a circunferência e passassem pelo ponto P. Ou seja, deixe-me exemplificar. Temos aqui a nossa circunferência supostamente de raio 2 e o nosso ponto P aqui, certo? Esqueci de desligar a régua. O nosso ponto P, esse pontinho aqui. Deixa eu aumentar para ficar mais fácil para vocês. Aqui, o nosso ponto P. E a nossa circunferência, que o raio é 2. Apenas exemplificando. A questão pede que uma reta tangencie pede as retas tangentes a esse círculo que cruzem esse ponto P, certo? O que é uma reta tangente? Uma reta tangente seria uma reta que tocaria essa circunferência em um único ponto. No caso, seriam duas retas, certo? E essas duas retas elas teriam que passar obrigatoriamente pelo ponto P, por esse ponto P que a questão nos dá. Então, vamos lá para o nosso programa, que eu vou explicar como construir esse elemento. Vamos lá. Vamos aqui, vamos mover apenas um pouquinho para o lado. Nós temos aqui a nossa circunferência de raio 2, ou seja, aqui temos o nosso centro, raio 1, raio 2, certo? Deixa eu vir aqui na parte algébrica para me certificar que
o ponto F está na exata coordenada de 16. Temos aqui uma circunferência de raio 2 e nós teremos também o nosso ponto P. O ponto P, vamos dizer que ele está... Deixa-me ver... Vamos pegar um lugar aleatório para esse ponto P. A posição do ponto P e da circunferência não interfere no resultado que a questão está pedindo. Ela apenas quer que duas retas tangentes ao círculo, na sua circunferência de raio 2, cruzem esse ponto P. Então, vamos dizer que o nosso ponto P ele está aqui, certo? Deixa eu mudar o nome dele. Aqui, nosso ponto P. Espera. Ops. Aqui o nosso ponto. Eita, gente, calma. Aqui, vamos lá. Consigo. Vamos lá. Nosso ponto P, novamente letra maiúscula, porque pontos são expressos por letra maiúscula. E vamos fixar esse ponto para que ele não saia do lugar. Ok. Temos o nosso centro da nossa circunferência e o nosso ponto P. O que fazemos? Nós iremos ligar esses dois pontos, certo? Daí, nós iremos traçar a mediatriz desses dois pontos, similar ao que a gente fez na alternativa anterior. Como vocês bem lembram, a construção de uma reta mediatriz irá dividir esse segmento EP exatamente ao meio, e ela será perpendicular ao segmento. Então, para acelerar o nosso processo e não perdermos tanto tempo, irei usar a ferramenta de ponto médio. Mas a reta mediatriz vocês fazem traçando duas circunferências, uma em cada ponto do segmento, de modo que o raio dessa circunferência seja maior que a metade do segmento. Ok? Então, vamos aqui traçar a mediatriz. Nós temos aqui o nosso ponto médio expresso pelo ponto G. E agora eu vou traçar aqui apenas a reta mediatriz para que fique melhor de visualizar, certo? Tendo isso, nós iremos abrir uma circunferência. Vamos pegar aqui uma circunferência com o raio sendo a metade do segmento EP. Por isso que a gente precisa encontrar o ponto médio desse segmento que a gente constrói. Porque para que nós possamos achar os pontos de tangência dessa circunferência, nós precisamos pegar o nosso compasso, centrá-lo no ponto médio do segmento EP, no caso, tal que a abertura desse compasso seja metade desse segmento, digamos mais ou menos aqui, certo? Então, veja que essa circunferência que nós acabamos de abrir com metade do segmento EP, ela intersecta a nossa circunferência principal, a circunferência de raio 2, em dois pontos distintos, sendo esses dois pontos os nossos pontos de tangência. Sendo assim, nós traçamos as retas e essas duas retas que ligam H, AP e I, P são as nossas retas tangentes à circunferência, certo? Eu espero que tenha ficado claro essas duas alternativas. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu irei respondê-las. Se forem dúvidas mais complexas, irei estar trazendo outro vídeo para que possa esclarecer essas dúvidas. Sendo assim, eu me despeço de vocês por aqui. Beijo, beijo. E é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui.